Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aqui através Pessoal, da pode, quando TV possível. Câmara, no momento oportuno, o vereador Caleb. Eu queria responder à vereadora Andressa em relação à pressa, né, que ela falou das pessoas que assinaram. Eu acho que a pressa não quer dizer nada que a gente não se preocupe com outros temas da cidade, porque a gente não se exime de discutir nenhum tema aqui. Se é falado de educação, a gente discute. Se é falado de estrada, a gente discute. Se é falado de saúde, a gente discute. Então, eu não me eximo de tema nenhum. Então, não tem problema de discutir a questão, né, em regime de urgência, não tem problema. Peço uma parte. Quando alguns falam que moção não é importante de um lado, daí do outro lado a moção é importante. A gente tem que se definir. Ou a gente decide que a moção é importante e ela dá um recado para quem for direcionada, ou, né, ela não é importante e a gente não vota nenhuma e não assina nenhuma mais também. Eu acho que a gente tem que botar o ponto nos is quanto a isso. E o projeto da Júlia Zanata, ele só dá uma oportunidade também de ouvir. Não quer dizer que essa pessoa não vai ter a medida protetiva ali. Ela não vai sair dali com a medida protetiva, até mesmo porque já não sai na hora, né? Mas ela só vai ser ouvida. E quanto à questão do processo, sim, tem a opção. Mas depois de jogada a merda no ventilador, depois de jogado aquilo lá, né? Sacode um travesseiro de pluma lá em cima de um prédio, depois vai lá embaixo e junta e monta o travesseiro de novo. Não existe isso, né? Seu a parte, vereador Caleb. Perfeito, vereadora Daiane. A prudência, né, diz respeito, só que a prudência às vezes só vale para um lado da história. Vou dar um exemplo aqui, foi citado Marielle Franco. Alguém sabe por que Marielle Franco morreu? Foi usada como fantoche político da esquerda. O dia que descobriram quem foi que mandou matar ela, sepultaram a história de Marielle. Porque até então quem tinha mandado matar era a família Bolsonaro. Não era o que diziam desde 2019, 2018, quando ela morreu? Não era isso que diziam? Era isso que diziam. Qual foi a motivação do crime dela? Porque ela lidou com a questão da regularização fundiária no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com o fato de ser mulher. Só que é enquadrado e rotulado como feminicídio. Abram qualquer postagem de rede social. Negra da favela, cria, não sei o quê, e mãe. Rotulam a mulher e tipificam ela como um feminicídio, quando ela morreu por razões políticas, não por razões de gênero, por razão de sexo. Outra coisa, lembram quando pediram um minuto de silêncio para uma vereadora morta, Elisandre Rodrigues, lá no interior aqui do Rio Grande do Sul, em Formigueiro? Que esta casa respeitou e ficou em silêncio? Aí não foram precoces em pedir minuto de silêncio, né? Pois é, a Polícia Federal encontrou R$500 mil e apurou que ela era tesoureira de uma facção criminosa, eleita vereadora no interior desse estado. É isso que eu estou dizendo. Feminicídio virou rótulo para defender todo e qualquer tipo de morte que aconteça contra a mulher. E não pode enfraquecer a pauta. Tem mulher morrendo pelo fato de ser mulher e está sendo esquecida. E outros são utilizados como fantoche político, como personagem político, e aí são levados até o último patamar, porque é de interesse. O dia que descobre quem mandou matar, sepulta a história, fecha os olhos para quem é Marielle. Parabéns pelo seu posicionamento, vereador. Obrigado, vereador Caleb. Sua parte, vereador Iaco. Eu aqui, Caleb, vereador Bortola, vereadora Daiane, a Andressa aqui leu por respeito às vítimas. Eu vou ler aqui quem votou contra o endurecimento de regras, a progressão de regime para crimes hediondos. Crimes como estupro, estupro de vulnerável, feminicídio. Sabe quem matou a Marielle, vereador Alexandre Bortoluz? Rony Lessa, que trabalhava para a milícia. E esses crimes hediondos e essa parte aqui também incluía isso nesses aumentos de penas lá em Brasília. Quem é que vota? Sabe quem é que vota? O Guilherme Boulos, a Érica Hilton, a Maria do Rosário, a Denise Pessoa. Já me processou uma vez, não ganhou, pode processar de novo. Então, assim, esses crimes hediondos, está ali o estupro de vulnerável e tantos outros. Esse endurecimento de penas, eu acho que, vereadora Rosa, vocês devem falar com os deputados de esquerda para nós punir quem faz esse mal contra as mulheres. Não adianta a gente vir aqui e ler que a Marielle foi morta ou ler as pessoas que foram vítimas aqui. A Marielle faleceu aqui, mataram ela, assassinaram. A milícia a matou, porque o Rony Lessa trabalhava para a milícia, ele foi expulso do BOP, trabalhava para os milicianos lá e acabaram tirando a vida dela. E aí, quando a gente tem um projeto de lei lá em Brasília para endurecer a pena, para prender esse miliciano, deixar ele mais tempo preso, aí a esquerda vota contra. Mas que contradição é essa? Ou lutam pelo bem delas, pela vida delas, ou não lutam. A gente não vai conseguir estimular, né, desestimular uma pessoa de assassinar se não tem ali uma pena grande, né? Se a pessoa não vai ficar fechada, porque o homem só teme o que ele, né, ele só
respeito ao que ele teme, que é a cadeia, no caso. Obrigado, Obrigado, vereador Iago. Isso mesmo, endurecimento de penas, né? Muitos votaram contra, outros deu pane no celular, acabaram não votam, né? Enfim, por causa que acaba a bateria, enfim. E a gente tem uma visão diferente. Endurecimento de penas, as mulheres mais protegidas, armadas, né? Com defesa pessoal, sabendo de defesa pessoal, é dessa maneira que a gente defende as mulheres. E, de novo, repetir, a questão da Marielle Franco, dali não foi feminicídio. Não podemos banalizar o feminicídio, porque senão essa discussão, sim, fica na várzea daí. Obrigada. Peço a palavra, senhor presidente.